Boa noite a todos. Como é que está o áudio? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? O pessoal está me ouvindo? Fala alguma coisa, é bom, né, Dani? Estou perguntando se vocês estão me ouvindo. Se falar que sim, aí eu continuo, né? Ótimo. Pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre fé, tá? A ideia é nós entendermos a fé nesse período agora, né? Sim, como esse período é propício à fé, né? Como é que ele encaixa nesse momento tão difícil. E nós vamos falar da fé de uma forma mais abrangente, né? Vai ser baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No tópico da fé que transporta montanhas, né? Então, mas essa vai ser a ideia, de construir essa questão da fé no momento, né, momento tão difícil que a humanidade passa, né? Onde ela se encaixa. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece inicial para podermos começar a palestra. Então, vamos fechar os olhos por um breve momento, elevar os pensamentos até Deus, até Jesus, pedir que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar nessa palestra de hoje, possa nos intuir, também pedir que as vibrações que aqui forem coletadas possam ser distribuídas a todos os necessitados. E com a prece do Pai Nosso, vamos iniciar a palestra de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pessoal, antes de iniciar, só dar um recado. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, seria legal ir interagindo. O chat aparece aqui para mim, dá para eu ver o que o pessoal vai falando. Então seria legal ter essa interação. Então fiquem à vontade para perguntar, para comentar, enfim. Tá? A interação é bacana. Ajuda na palestra, ajuda, né? Na verdade, faz um bate-papo aqui, desenvolver essa ideia. Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que me perguntaram era, mas o tema vai ser só fé? Só vai ser só isso? O nome do título, né, da palestra? Pode parecer pouco, mas fé, nós vamos ver que é muita coisa. É muito. A abrangência da palavra fé, do seu significado, é enorme. Na verdade, ela é um alicerce da nossa vida. E às vezes a gente não consegue ter essa percepção. Então, para começar, eu vou pegar uma colinha aqui, porque eu vou trazer do dicionário o que se conceitua o dicionário hoje é a palavra fé. Vamos começar com o literal da palavra fé. Convicção intensa e persistente em algo abstrato, que, para a pessoa que acredita, se torna verdade.
Então, uma convicção intensa, persistente, algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Aí, vamos... O que está escrito ali faz sentido, ok. Mas, se nós formos... Essa aí uma definição do mundo dos homens, é uma definição parcial. Porque a fé é isso. Porém, a fé, além disso, ela tem que ter a racionalidade por trás. É a fé raciocinada. Que nesse tempo nós temos que tomar muito cuidado para entender a fé raciocinada e a fé cega. A fé cega é parar ali. É convicção persistente em algo abstrato que a pessoa passa a acreditar naquilo e pronto. Ela não questiona. Então não importa o que, se ela tem aquela fé, aquela convicção, não importa o que aquilo passe para ela, o que aquilo exija dela, que aquilo coloque como verdade, ela simplesmente aceita. E aí acaba sendo um passo para caminharmos para o fanatismo, né? Seria uma coisa que, independente do que falar, eu aceito, é aquilo, e se alguém questiona, posso brigar com a pessoa, discutir, porque aquilo é a verdade, pronto, e acabou. Não pode ser por aí, né? Então, nós aprendemos, as obras básicas estão aí para isso, nós aprendemos com o Espiritismo que a fé tem que ser raciocinada. Por quê? Uma fé não raciocinada, num momento igual que nós estamos passando agora da crise, do Covid, ela cai por terra. Porque quando tudo está bem, quando tudo está certo, qualquer verdade serve. Está tudo bem para mim? Qualquer verdade que vier, está tudo certo. Continue assim, não vou querer mudar o enredo, está dando tudo certo. Porém, o que não tem base, o que não é sólido, quando vem as dificuldades, ele cai por terra. E a fé que não é raciocinada, a fé cega, ela cai por terra. Ou a pessoa é fanática e caminha um caminho e vai para um caminho muito tortuoso e se perde na vida, ou ela perde a fé, ela perde a convicção nas coisas dela. Então a fé tem que ser raciocinada, tem que passar por crivos de raciocínio, ela tem que ser questionada, ela tem que estar de acordo com as regras. E quais são essas regras? Porque se eu vou ter uma fé raciocinada, ok, mas aonde que eu vou pegar como parâmetro para ver se a fé que eu tenho, ela tem base ou não? E aí eu vou estender, que essa explicação vai além da fé. Eu acho que para qualquer situação, acredito, qualquer situação, para qualquer tema que for do mais complexo que for, não tem. Da onde que vai ser a base? A base são os ensinamentos de Cristo. Tudo tem que ser de acordo com os ensinamentos de Cristo. O próprio Espiritismo, que veio bem depois, mais de 1800 anos depois, ele veio de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então a nossa base toda tem que ser nos ensinamentos de Cristo. O Cristo já ensinou: amai-vos uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas. Ele pregou a caridade a todo momento, não só falando, principalmente nas suas ações. É a lei do amor. Então tudo tem que estar aí. Então tudo tem que se basear nos ensinamentos de Cristo, nas leis de Deus. Então esse tem que ser o crivo da razão maior, tá? Isso eu não estou querendo dizer que tudo que venha depois não serve, não é isso? Tem as obras, as obras espíritas, por exemplo, nós temos a codificação base, as 5 obras, ok, elas são a base. Mas não é que foi escrito depois não tem importância. Só que tudo que foi escrito depois tem que estar de acordo com as obras básicas e tem que estar de acordo com o ensinamento de Cristo, principalmente. Nós temos que ter que sempre... Qual que é o nosso norte na vida para analisar as situações de certo e errado, se está de acordo ou não? Os ensinamentos de Cristo. Esse tem que ser o nosso norte. E agora voltamos para a fé. Vamos começar da base. Eu tenho fé em quê? Né? Porque eu tenho fé, tá? A fé é essa convicção, uma convicção persistente em algo abstrato,
que a pessoa passa a acreditar. E aí nós estendemos o entendimento do dicionário, que ela tem que passar pelo crivo dos ensinamentos de Cristo. Ok? Chegamos nessa parte. Agora, então, essa fé em quê? Acredito que todos já pensaram automaticamente que na fé em Deus, certo? Então, vamos rapidamente pegar a definição de Deus. Ele é todo justo, Deus é amor, Deus é perfeito. Né? Então, se Deus é a perfeição, é justiça, é amor, ele é onipresente, onipotente e tal, ok, então temos aí. Então, se eu tenho uma convicção persistente em Deus, que é algo abstrato, que eu acredito nisso, as suas ações nós conseguimos perceber. Ele é a figura abstrata, as suas ações não, estão em volta da gente, a gente percebe a todo momento, desde quando nós respiramos, nós já estamos percebendo as ações dele. Mas ele é o abstrato, nós acreditamos nele. Se eu tenho fé nele, então acredito que ele é bom, que ele é justo, que ele é amor. Se ele é justo, então aí já começa a questão de a gente analisar o nosso período atual. Se ele é justo, então já não está tendo injustiça no mundo, perante a lei de Deus. Perante a lei dos homens, existe injustiça. Mas aqui tratamos da lei de Deus. E eu já vou explicar o porquê disso mais à frente. Então, se perante a lei de Deus não há justiça, logo, no nosso momento que estamos passando, não existe injustiça. Se Deus é amor, se Deus é bom, ele não tem motivo para estar fazendo algo para acabar com o mundo, para tornar o mundo um caos. Pelo contrário, nós sabemos a lei da evolução. Então, esse é um processo da evolução do planeta Terra e de nós que estamos encarnados e dos espíritos que estão desencarnados que estão ligados ao planeta Terra. Ok, então já vamos tirar a questão da injustiça, de que teve os gafanhotos, teve o vendaval, teve o fim do mundo, tem fim do mundo, não tem caos, não tem... Nós estamos na lei de Deus, nós temos fé em Deus. Vamos analisar por essa ótica. Então, esse primeiro nós vamos tirar. Então não tem injustiça. Ok, mas como é que nós vamos analisar esse momento? Vamos de novo na fé. Se eu tenho uma fé que ela é firme, que ela é sólida, que ela está baseada, vou bater muito nisso, se ela está baseada nas leis de Deus, então eu sei que não existe o caos. E, na verdade, se nós pegarmos, inclusive, também está no Evangelho do Espiritismo, na verdade, essa é uma grande oportunidade para nós evoluirmos. Porque é uma grande oportunidade de trabalho. Então, se eu tenho essa fé firme, já começa a mudar como eu enxergo todo o cenário. Eu não tenho desespero, porque não existe o caos, não existe injustiça, e eu já começo a olhar pela ótica da oportunidade de crescimento de quem está passando por esse momento. Independente em que situação ele esteja, se é um adoentado, se é alguém que está na condição de ajudar, se está em uma condição financeira um pouco melhor, um pouco pior, independente. Todos que estão passando por esse momento estão tendo inúmeras oportunidades de crescimento, de trabalho. Então eu já vou mudando como é que eu vejo o panorama. Então já não é mais caos, já não tem mais injustiça. Olha como que a fé é importante, olha como que ela constrói, como a gente conduz nossa vida. Mas para tudo isso, é por isso que eu disse lá no começo, se a fé não é raciocinada, para passar por tudo, para ter toda essa visão e ela sustentar, se ela não for raciocinada, ela cai por terra. Eu não vou ter essa convicção. Então eu tenho fé em Deus, eu sei que Ele é justo, então não tem injustiça, não há o caos, há oportunidade de trabalho. E a fé sem trabalho é morta. Também já está nas obras espíritas. Então eu preciso ir ao trabalho. E como que eu vou ter disposição, vamos até que está numa situação um pouco mais difícil, como eu vou ter disposição ao trabalho num momento tão difícil? Vou ter. Por quê? Eu tenho fé.
eu tenho fé que Deus é justo e Deus está me dando uma grande oportunidade e eu vou agarrar ela. E, entrando na vida futura, eu tenho fé nas obras, no ensinamento de Cristo e no Espiritismo. Eu tenho fé na vida futura, porque a vida futura vai dar sentido à vida nossa encarnada, a vida futura, a vida espiritual. Então, eu tenho fé na vida futura. E eu sei que aqui eu vim para passar por provas e expiações. E se está tendo mais provas, está tendo mais dificuldades, mais expiações, são mais oportunidades de trabalho, aprendizado e evoluir. Então eu já começo a ver tudo isso que está acontecendo por uma ótica positiva. Apesar do cenário todo, e só fazer um parênteses aqui, isso não quer dizer que eu não vá me compadecer com as pessoas que vêm a desencarnar, com as pessoas que estão em dificuldade, que eu não venha a sentir no coração a dificuldade de todos, do mundo como um todo, sabe? Isso tudo é inerente a nós. O que isso não pode fazer é se contrapor à nossa fé, avariar a nossa fé, fazer uma avaria nela, danificar ela e minando ela, não pode. Eu ter todos esses sentimentos de pesar, tudo, ok, isso faz parte da nossa natureza. Isso é tranquilo. O que eu não posso deixar isso conduzir minha vida e eu passar a ver sobre essa ótica. Isso não. Eu vou ficar impressionado, eu vou ficar triste, tá? Eu vou torcer para que tudo se dê melhor, que tudo melhore, que as coisas melhorem. Isso é natural. Vou lutar por isso, tá? Mas, e isso mas nós temos que ter controle sobre isso. Porque eu tenho fé. Então, você vai vendo que a extensão da fé é enorme. Então, vamos seguindo. Então, eu tenho fé e tenho as oportunidades de trabalho. Então, vou trabalhar. Vou ver o que eu posso fazer. Não é também porque tem inúmeras oportunidades de trabalho que eu vou abraçar todas. Ninguém dá conta de abraçar o mundo. E ninguém melhor que nós mesmos para saber até onde nós conseguimos ir. Certo? Então, eu vou ter fé e vou buscar essas oportunidades que me surgem de trabalho. E vou fazer o máximo para passar ela da melhor forma possível. E se eu já estou olhando por uma ótica positiva? Se eu sei que isso vai me dar um ganho na minha vida espiritual, eu vou fazer isso de bom grado, eu já vou fazer isso alegre. Já não vou mais fazer nem preocupado demais, nem tenso, nem triste, nem revoltado, nada de seja negativo. Vou fazer com um sentimento positivo. Estou animado, ó, oportunidade, vou ver o que eu consigo fazer, até onde eu consigo, e vou me manter firme. Por quê? O sofrimento de cada um está atrelado ao tamanho da fé. Vocês estão percebendo isso? Que o tanto que cada um sofre está muito vinculado ao tamanho, à convicção que ele tem na fé dele. Porque como que eu sofro? Eu sofro porque eu fico preocupado demais, porque eu fico tenso demais, porque eu fico triste demais, porque eu não tenho perspectiva nenhuma, enfim. Tudo coisas que se contrapõem a quem tem uma fé raciocinada e uma fé em Deus baseada no ensinamento de Cristo. Então, se eu tenho essa visão positiva, se eu tenho tudo isso, não é que as dificuldades vão deixar de existir. Quando Jesus fala que a fé transporta montanhas, não é que você vai fazer os problemas, as dificuldades, como o mundo carnal, o mundo material enxerga, né? O mundo aqui, nós, na nossa vida aqui, enxergamos. São oportunidades, na verdade, né? Mas enfim, não vai sumir as dificuldades, não vão sumir. A forma como eu as encaro que vai mudar. Eu não vou mais sofrer tanto pelas dificuldades. Pelo contrário, quanto mais eu tiver convicção nessa fé, quanto mais eu acreditar nessa fé, quanto mais eu consigo, eu vou enxergar aquilo como oportunidade de trabalho, de crescimento, eu estou melhorando, vai me fazer bem. Então eu vou sair daquele espectro negativo,
daquela preocupação demasiada, daquela tensão, e vou passar para o outro e vou falar, nossa, tudo isso que está acontecendo, mesmo sendo um problema seríssimo, um problema mundial que abrange todo mundo, todo o globo, mas ele é uma grande oportunidade. Estou vendo a parte positiva disso tudo. Então, nós não podemos nos deixar abater pelas dificuldades. Vamos manter a fé firme. Se a fé está firme, eu começo a enxergar tudo diferente, eu começo a ver tudo diferente. Por exemplo, as pessoas acham que, por exemplo, Chico Xavier, ele tinha dificuldade? Ele tinha. Ele tinha as mesmas que eu, muitas do que eu tenho, muitas das que todos nós temos. Ele tinha. Mas nós achávamos que para ele não era dificuldade, que para ele não era problema. Por quê? Não é que ele não tinha, é a forma como ele encarava a situação. Ele encarava de uma situação que não se tornava um problema nem uma dificuldade. Sei lá, como uma aprovação, uma melhoria, uma expiação de alguma característica dele, uma prova para melhorar. Ele encarava numa boa, ele encarava com fé. Porque vamos pensar um pouco, vamos continuar na fé raciocinada. Vamos voltar um pouco a esse tema. Eu falei da vida futura espiritual. Mas aí às vezes as pessoas falam, mas é duro ter fé. Porque tem o fulano que ele passou a vida inteira em sofrimento. A vida inteira, desde quando nasceu até quando... A vida inteira em sofrimento. É complicado. Como é que ele vai ter fé? Não teve um minuto para... E vai aquela coisa. Aí vamos fazer agora algumas observações nessa parte. A vida inteira em sofrimento. Isso é uma meia-verdade. Que vida? A vida material. Porque a vida nossa é a espiritual. Nós somos espíritos encarnados. Certo? Então nós somos espíritos, nós não somos corpo material. Nós estamos encarnados, nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Então a vida nossa é a vida espiritual. Na vida espiritual, nós talvez tenhamos milhares, milhões de anos, não sei. O que são, sei lá, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos? Nada. Muito pouco. É uma fração muito, muito, muito pequena. E eu estou falando que passar por uma dificuldade nessa fração muito, 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 muito pequena para um ganho na vida espiritual que é eterna, é muito sofrimento. E eu acredito que se você usar o crivo da razão, vai ver que não é. Por quê? Se nós temos a oportunidade de encarnar para evoluir mais rápido devido às características do globo terrestre, da vida encarnada, que traz tentações, traz dificuldades a mais do que a vida espiritual, as limitações do corpo. Se eu venho aqui para encarnar mais rápido e passo todo o período meu encarnado enfrentando bem as dificuldades e vou ter o benefício para a minha vida futura, que é a minha vida eterna, então vamos fazer uma fé raciocinada. Se eu tenho fé em Deus, tenho fé no ensinamento de Cristo, eu sei que tenho fé na vida futura, eu sei que a vida continua, que minha vida é espiritual e eterna, e que se eu me esforçar aqui nesse espaço curto de tempo perante a vida espiritual, eu vou ter um ganho para a eternidade? Será que eu vou ver como um sacrifício passar a vida inteira de dificuldade? Aí a pessoa parece que essa pessoa que começa a enxergar dessa forma, ter essa visão, para ela, de repente, a vida não tem tanta dificuldade. Nós chegamos para essas pessoas e perguntamos, mas assim, tanta dificuldade que você passa, tanto problema, tanta coisa, como é que você está? Você sempre está de bem com a vida, você sempre está sorridente, sempre está... Por que será? Será que não é a fé dela em Deus, a fé no ensinamento de Cristo? Que Deus é justo? Então vamos ver. Então nós vamos observando que é diferente de eu falar assim, eu tenho fé e tudo que acontecer, aconteceu, as coisas vão ser assim e vou ficar na inércia. Não é isso.
em absoluto. Estamos falando pelo contrário. Eu tenho fé, as coisas são da forma como tem que ser, porém, eu escolho como agir. Isso é muito importante. Aqui em nenhum momento se prega passividade. Aqui em nenhum momento nós estamos falando que eu tenho fé e o que vier está bom e eu vou aceitar e acabou. Não é isso. É ter a convicção que as coisas são como são oportunidade de crescimento e eu preciso entender da melhor forma aquela situação para ver qual que é a melhor forma que eu consigo, né? Cada um tem sua capacidade, qual a melhor forma que eu consigo passar por aquilo. E, de início, já evitar a questão de desespero, de tristeza, que às vezes agravado leva até a depressão. Enfim, eu vou mudando como eu vejo a vida. Eu vou mudando como é que eu enxergo a vida. E a fé tem que ser firme também nos momentos bons. Porque nós temos que estar conscientes nos momentos bons, que o trabalho tem que continuar quando nós está dando tudo certo na nossa vida, está bacana, o trabalho tem que continuar, as provações continuam acontecendo, as provas continuam acontecendo. Nós temos que seguir nessa toada, nós temos que manter firme, porque também é um desafio, quando tudo está bom, as tentações do mundo material aparecem. Às vezes a gente fica mais relaxado. Então é tanto no momento bom quanto no ruim, a fé que vai nos nortear. Eu peço licença, eu vou pegar aqui uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que é do o Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. E aqui fala assim, ó, aqui tá mais que é viver pela fé. A lição. Aí ele fala assim: os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Eu acho que é exatamente o nosso momento, né? Primeiro ele fala quando os momentos tranquilos, temos boa memória de tudo que a gente já passou e de tudo o que nós precisamos, a forma como a gente precisamos encarar a vida, e não desenhamos a moderação, então, né? Não abusar do momento bom. E se são escuros e tristes, eu acho que é a parte mais dentro do nosso momento. Confie em Deus. Então tenhamos fé. Né? Sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Então vamos pensar, existiria Covid e toda a sua abrangência sem a permissão de Deus? Está falando que não. Emmanuel ouviu falar que não. Então vai muito da nossa fé. Aí, tem mais, ele fala de mais algumas dificuldades, né? Que vem. Aí, falando dessas dificuldades, ele finaliza. Os desafios acima, né? Assim, eles são todos bons amigos. As dificuldades, que ele vai enumerando acima. Por trazerem até nós oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo a disposição sagrada do cristianismo. Então, todas essas dificuldades nos traz as oportunidades de viver pela fé, de sermos justos. Mas então esse momento agora da Covid, está falando que é uma coisa boa? Perante os ensinamentos, perante uma visão de fé, ela é boa para o crescimento da humanidade, para o amadurecimento da humanidade. Vai ser um ótimo momento. Alguns vão aproveitar esse momento para amadurecer, moralmente falando, para desenvolver. Outros não vão conseguir.
Mas ela é boa. Agora, eu não estou falando que as mortes, as pessoas perdendo emprego, pessoas passando fome, tudo isso é uma coisa boa. Não. Eu estou dizendo que tudo isso ainda pode gerar algo positivo. Que sempre nos foi dito que poderia ser pelo amor ou pela dor. E Deus sempre nos deu a opção, Deus sempre nos deu a primeira opção, que era o amor. Quando nós passamos pela dor, foi uma opção de nós, quando eu digo nossa sociedade mundial, né? A humanidade. Foi uma opção nossa passar pela dor. E aqui, de novo, se a minha fé não for raciocinada, não tiver base sólida, ela rui. Como assim? A sociedade. Sim, sociedade. Por quê? Se a sociedade fosse baseada na fé em Deus, nos ensinamentos de Cristo, teríamos menos pessoas passando fome, teríamos menos desigualdade social, teria menos violência, enfim, seria uma sociedade muito mais saudável. Até porque, para eu ter a fé em Deus, uma coisa bacana, ter a fé em Deus, e para ter a fé em Deus eu tenho que seguir os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Cristo são nossa bússola moral. Se eu estou seguindo ela, moralmente, se a sociedade como um todo, de forma geral, a maioria está seguindo ela, a sociedade evolui moralmente. Se eu evoluo moralmente, eu começo a enxergar melhor o outro, eu começo a me preocupar com o outro, ter maior empatia e eu começo a amar ao próximo como a mim mesmo. E realmente, na prática, amar Deus sobre todas as coisas. Mas eu preciso ter a fé convicta para isso. Então, toda a sociedade começa a melhorar. É por isso que Deus, sendo bom e justo, permite que aconteça algo igual esse momento que nós estamos passando, como a humanidade já passou por outro, que é a peste negra, que foi o mais problemático ainda do que para a época do que a Covid, entre tantas outras problemas que eles tiveram. Por que Deus permite? Para avançar a sociedade, principalmente moralmente, que avança na parte tecnológica também, mas principalmente na parte moral. Porque já foi nos dito que o método da nossa geração, como fala geração, da minha geração, assim, dos últimos 1000 anos, o mérito da nossa geração é o avanço intelectual. E o demérito é o avanço moral. Que então, aquela asa lá que a gente fala na nossa asa do intelectual e do moral, a nossa asa está bem intensa. Nós estamos bem mais avançados intelectualmente do que moralmente. Então, essa pandemia vem principalmente para nos dar oportunidade do avanço moral. Então, Deus continua sendo bom, porque eu tenho que passar pelo crivo da razão, então Deus tem que ser bom e justo. Então, Ele nos está dando a oportunidade, através do Covid, de nós nos melhorarmos, nós mudarmos os nossos hábitos, a nossa percepção da vida. Então, Deus é bom. E Ele está sendo justo. Ele está só usando a dor porque nós não aproveitamos o amor. Nós não evoluímos moralmente sem passar por isso. Nós precisamos disso. Nós fomos nos desenvolvendo com a sociedade e chegamos a um ponto que nós precisamos disso para passar. Então, Deus é justo. Não tem injustiça nenhuma no que está passando. Agora, se nós pegarmos pontualmente, caso a caso, é o mais complexo de analisar, porque nós não sabemos, nas nossas vidas regressas, que cada um fez e o que cada um se propôs quando foi encarnar. Né? Qual foi a programação de cada um para o reencarne, o resgate de cada um. Mas, se eu acredito na justiça de Deus, se minha fé é convicta, eu vou entender que as pessoas estão passando de acordo com o seu merecimento. E estão todos
inclusive eu, inclusive todos que estão assistindo, estão tendo a oportunidade de melhorar, de aprimorar. E eu acredito que essa pandemia está sendo muito forte na questão de enxergar o outro. Por exemplo, fazendo um recorte rápido, por exemplo, no Brasil sempre houve uma pobreza, sempre houve as periferias muito populosas, povoadas, e elas ficavam à margem da sociedade. Todo mundo sabia que existia, mas não. Com a questão do Covid atingindo todas as classes e todas estão interligadas para a transmissão, para tudo, começaram a enxergar essas classes, essas pessoas que têm maior necessidade, começaram a ser enxergadas. Acho que é uma visão, uma leitura bem clara do contexto. Elas passaram a ser vistas, elas passaram a existir para a sociedade, começaram a analisar a situação delas e tem que melhorar. Não dá para ficar daquela forma. Né? Então, mas vejamos que tudo é baseado na fé. Vou até fazer me permitir, pegar a palestra de quinta passada, que falava da coragem, uma palestra excelente. Como tudo que foi falado na semana passada de ter a coragem, que realmente muito bacana, temos que ter coragem. Mas como é que nós vamos ter coragem de seguir em frente, de lutar, se eu não tenho fé? Então, voltando lá ao início, quando alguém me perguntou, mas será apenas, o título vai ser apenas fé? A fé é uma palavra pequenininha, são 2 letras, né? Fé. Mas a abrangência dela é enorme. O significado, que a carga semântica atrás é gigantesca. A abrangência dela é um dos principais pilares que norteia a nossa vida. Por quê? Assim, a ideia que eu quero desenvolver. Se eu tenho uma fé sólida, baseada na fé, raciocinada essa fé em Deus, todas as outras vertentes da minha vida vão ser influenciadas positivamente por isso. Tudo vai ficar relativamente mais fácil. Porque para eu fazer alguma realização, eu tenho que ter convicção. Fazer aqui uma comparação assim, bem simplória, né? Por exemplo, se um vendedor, aqueles vendedores que não têm convicção nenhuma no que ele está vendendo, no produto que ele está vendendo, dificilmente ele vai conseguir vender. Dificilmente ele vai conseguir vender. Até porque se ele conseguir vender, ele vai estar enganando alguém, tá? Ele já vai entrar num outro critério de mentira. Se ele for um vendedor honesto, ele não vai conseguir vender se ele não tem convicção no produto que ele acredita. Então, tem que ter convicção. Então, como é que eu vou passar por um momento tão complexo, difícil, como o atual, e não só esse, como a nossa vida como um todo, todas as provas que aparecem sucessivamente, dia após dia, como é que eu vou passar por essas provações, todas essas tentações, suportar tudo isso e conseguir evoluir? Se eu não tenho uma convicção, se eu não tenho um norte, não vou conseguir. Então nós precisamos da fé. Essa fé, a fé em Deus, mas não a cega, isso tem que ser muito bem batida, e também não é a fé passiva. Volto a repetir, como está como já nos trouxeram a lição, né? A fé sem trabalho é uma fé morta, a fé sem ação é morta. Porque se eu tenho fé em Deus, e sigo os ensinamentos de Cristo por ter fé em Deus, tenho fé nos ensinamentos de Cristo, ali fala de caridade, ali fala caridade é ação. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar. Então eu tenho fé em Deus, que tudo está de acordo com o que Ele passou. Inclusive, fazendo aqui mais um parênteses, quando estourou a pandemia, que foi aquele momento que quando começa é o momento de maior dificuldade de interpretar o que está acontecendo, né? Hoje ainda temos mais dados, temos uma perspectiva um pouco melhor do como que vai desenrolar, né? Temos um parâmetro um pouco melhor. Quando começou, que é o momento de maior histeria, de maior tensão,
eu vi pelo menos 3 ou 4 casas espíritas de lugares totalmente diferentes, tá? De estados diferentes. A mensagem, de forma geral, era a mesma. Fiquem tranquilos, está tudo certo, tudo de acordo com os desígnios de Deus. O que eles estavam falando? Tenham fé. Mas foi no Mato Grosso do Sul, teve do Nordeste, não lembro de qual estado do Nordeste, aqui do Severino Chagas, teve todos, assim, cada um, lógico, com as suas palavras, mas o conteúdo geral era esse. Está tudo certo, está tudo de acordo, mantenham firmes, se mantenham convictos. Está tudo certo, continuem trabalhando. Então, então é muito importante a gente entender a fé, ter a fé raciocinada, para que ela possa ser mais firme possível, para que ela possa nos sustentar nesses momentos. Ou não só nesses momentos, como na nossa vida toda. Para ela ser aquele norte. Para ser aquele norte, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Isso é notório, né? São diversas imperfeições que nós temos, dificuldades. Então, por mais que nós tenhamos nossa fé e tal, ela vai ser uma fé imperfeita ainda. Como o nosso amor é imperfeito, como a nossa felicidade é imperfeita ainda. E conforme nós formos evoluindo, elas vão atingindo um grau maior, chegando mais próximo à perfeição. Temos um longo caminho. Mas, voltando, a nossa fé ainda é perfeita. Então, em certos momentos, nós vamos tutibiar. Nós vamos ter uma incerteza, vai ficar um momento mais triste, nós vamos ter. Mas quando a gente vê que nós estamos balançando, que nós vê que nós estamos, né, vendo que tá começando a passar da medida, assim, aquele sentimento que não é legal, está começando, é hora de buscar a fé. Fala, não, calma. Aqui não tem justiça perante a lei de Deus. Deus é bom, está me dando uma oportunidade, e eu não estou sabendo enxergar. Porque os nossos méritos e deméritos são nossos. Não é um terceiro. Não é fulano, não é beltrano, não é culpa de espírito, não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém, é meu. Como os méritos também são meus. Certo? Então, assim, eu tenho que buscar, opa, aonde que eu estou vacilando? E aí, se eu tenho toda essa construção que eu tentei fazer aqui durante a palestra, tem toda essa construção da fé, que eu inicio ela, lá, perguntar minha fé em Deus, é uma convicção em algo abstrato, uma convicção forte, que eu passo a acreditar naquela sessão abstrata. Então, eu acredito em Deus. E, vou raciocinar, porque eu acredito em Deus. As provas da existência de Deus estão por toda parte, né? Aí entraria num outro tema, mas elas estão por todas as partes. Eu tenho a fé na comunidade de Deus. Deus é bom, é justo. Eu acredito nos ensinamentos de Jesus, que foi um emissário de Deus aqui na Terra. Então, é o governante da Terra. Então, ele veio e passou os ensinamentos de Deus. Então, se eu acredito nisso tudo, eu não posso achar que em algum momento da minha vida eu esteja passando por algo que, primeiro, eu não seja capaz de passar. Pode ser muito difícil para mim, mas incapaz jamais. Porque se Deus me der uma provação, algo que eu não consiga passar, ele é injusto. Então já caiu, então eu não acredito em Deus. Então minha convicção em Deus não é verdadeira. A minha fé em Deus é falha. Porque se eu acho que eu estou passando por algo que eu não consigo passar, então Deus é injusto. Ele me dá uma prova que eu não posso passar. Ele já me condicionou ao fracasso, porque se é algo que eu não posso passar, eu já estou condicionado ao fracasso. Então, Deus é justo. Então, se eu estou passando por algo, eu tenho como passar por aquilo. Não quer dizer que vai ser fácil. Pode ser muito difícil. Mas Deus é amor. E Ele nos oferece muita ajuda. Por exemplo, algumas pessoas chegam no centro espírita achando que o centro espírita vai resolver os problemas dela. Não. Nunca foi a proposição do espiritismo, e acredito que nenhum centro espírita resolveu o problema de alguém. O centro espírita é assim, através da bondade de Deus, como não só ele, como o espiritismo e outras coisas, ele é
um grande suporte para ajudar você a superar seus desafios. Isso ele é. O Espiritismo também é. Mas ele é um suporte. Porque Deus é bom. Então ele nos traz esses suportes. Os nossos mentores espirituais, ou como alguns chamam os anjos, né? Enfim, são outros suportes. E às vezes nós pensamos erradamente por uma fé falha, principalmente nesses momentos muito difíceis. Ah, eu pedi e não fui atendido, ou esqueceram o meu espírito protetor, o anjo, ele esqueceu de mim, não tem ajuda, Deus não me ajuda, pá. Vamos colocar uma forma figurada. A espiritualidade, Jesus, Deus, todos eles estão com a mão estendida. Se em algum momento nós não fomos ajudados, é porque nós não estendemos a mão de volta. Temos que entender isso para ter uma fé raciocinada e uma fé convicta, tá? O que é se estender a mão de volta? Os espíritos mais evoluídos que estão no nosso suporte, Jesus, Deus, vamos pegar principalmente os espíritos aqui, né, que é mais fácil a gente entender, mais próximo de nós, eles estão numa vibração positiva. Eles têm um nível mais elevado. Eles estão ali dispostos a ajudar. O não dar a mão é eu não dar condição deles nos auxiliar. Deles nos dar suporte nas nossas provações. Que é eu ter condutas inadequadas, ter pensamentos inadequados, ir a lugares que não são, o ambiente não é bom, enfim, ter uma vida toda desregrada. Então eu não dou condição, não é que eu fui abandonado. Eu que não estou dando condição de ajudar, eles estão lá prontos e dispostos a ajudar com a maior felicidade do mundo. E eles ficam o tempo todo dispostos. A gente dá a menor possibilidade, eles chegam e ajudam. Então, vamos pensar, então, assim, se Deus é bom, não vai ter argumento que ele vai falar, não, esse já errou demais, não vou ajudar ele. Não, não tem. A ajuda está sempre à disposição. Nós que precisamos deixar que nos ajudem, nos dar condição que nos ajudem. Então, quando eu estiver lá, eu não tenho que perder a fé. Jamais. Aí que eu tenho que apegar, estou naquele momento mais difícil, lá no meu íntimo, no momento mais difícil, no meu momento, como a gente disse, mais para baixo, estou desanimado, eu tenho que ir na fé, relembrar toda essa leitura de fé, e eu tenho que fazer uma prece, e eu tenho que pedir que a ajuda vai vir, porque eu sei que Deus é bom, e Ele é justo. Então, eu não preciso ter desespero. Eu não preciso achar que as coisas eu vou conseguir superar. Agora, quando a gente fala tudo isso, normalmente a gente fala que vai ser fácil. Porque o aprendizado é o esforço nosso. Uma coisa que demanda muito esforço. Quanto maior o esforço, maior a recompensa. Mas nada do que nos acontece é algo que eu não possa passar. Então vocês veem que se eu titubear em algum momento, eu estou questionando a minha fé. É por isso que quando me falaram, você tem interesse em fazer a palestra e tal, eu fiquei meio ressabiado, porque eu não sou palestrante. Falei, não, mas tudo bem. Vou fazer sim, eu faço. Vamos ter fé que vai dar certo. Até brinca com a Nayara. Nayara, tenha fé que vai dar certo. E aí eu falei, não, então vamos fazer. Ok. Aí sugeriu o tema. Até demorou um pouco, aí eu falei, vou falar o tema da fé. Por quê? Às vezes nos falta ter o que no Evangelho o Espiritismo fala, e não só dele, em outras horas, fala a fé raciocinada. Falta nós. Por quê? A partir do momento que eu raciocino a fé, nós estamos construindo essa narrativa, desenvolvendo essa ideia de fé, ela se torna muito mais forte. Ela não é uma fé que eu vou questionar a qualquer momento por qualquer coisa. Porque se eu começo a questionar a minha fé, não tem onde pegar, não tem onde me firmar, não é difícil. Eu não tenho esse pilar de tentação. Então, assim,
É por isso que quando eu propus, falei, ó, se puder, eu quero falar sobre a fé. Aí ela, não, ok, tal. Era porque eu achei muito adequado esse nosso momento. Então, tem toda essa situação da humanidade, vamos ter nossa fé convicta. Não vamos entrar em desespero, que é uma coisa mais ampla, não vamos entrar em desespero. Vamos entender que vão surgir várias oportunidades de trabalho. E o trabalho não é só, não só, que isso também é importante, não é só um trabalho de pegar algo, levar para alguém, ou de repente mandar uma mensagem positiva. E quer ver um trabalho que muitas vezes, por exemplo, eu já peguei não fazendo o contrário. Grupo de WhatsApp, tá o grupo do WhatsApp. Aí uma pessoa vai lá e coloca uma opinião diferente da sua sobre a Covid. E você começa a discutir com ela. Então, o que vai resolver no Covid se eu tiver razão, ou ela tiver razão, ou não vai resolver nada. Resolve eu mandar nos grupos que eu tenho mensagens positivas. Mensagens de otimismo, mensagens de apoio para quem precisa. Isso resolve, isso ajuda. Prece ajuda também. Fazer prece pelas pessoas que você vê que estão sendo mais influenciadas pelo momento, que de repente estão mais descontroladas, enfim, aí ajuda. E também ajuda muito o trabalho, de ir até a casa que precisa, levar mantimento, todo o trabalho ajuda. Mas eu quero dizer assim, então assim, olha como que é bacana, eu tendo fé, eu mudo todo o espectro da minha vida, eu mudo tudo. Eu mudo como eu enxergo a vida toda. E aí eu passo a sofrer menos. A vida não é tão dura, porque eu passo a sofrer menos. Porque eu vejo o lado positivo de tudo. E eu vendo o lado positivo de tudo, vai me levar a ser uma pessoa positiva. Eu sendo uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa mais leve. E aí vão chegar para você e perguntar, mas como é que você consegue nessa dificuldade toda, não sofrer? Não é isso. É a forma de encarar a vida. É a forma como enxerga a vida, né? Então, para finalizar, a ideia era essa, assim, vamos ter, a gente estuda muito, tem que ter fé, tenham fé, as mensagens, vem muitas mensagens do, no grupo de estudo dos nossos irmãos espirituais, né, que nos auxiliam lá na casa, tenham fé. E é importante para a gente conseguir ter essa fé, nós entendermos a fé. Tudo que nós formos fazer, nós temos que entender. Então eu estou entendendo a fé agora. Eu entendo a fé, logo eu consigo entender, eu consigo ter uma convicção maior para lidar com os problemas. Eu consigo ser mais leve na minha vida. Então, pessoal, entenda que é esse. Então, eu acredito que todos acreditam em Deus, acreditam que Deus é bom, que Deus é justo. Acho que essa é a convicção de todos, né? Isso já vem guardado dentro do nosso íntimo. Alguns demoram um pouco mais para despertar, mas todos temos isso dentro do nosso íntimo. Então, se nós temos isso, temos a convicção dos ensinamentos de Cristo, nós não precisamos nos assustar, não precisamos nos preocupar. A nossa fé é uma fé raciocinada. É uma fé que passa pelo crivo do bom senso. Então, quando chega um momento igual esse, ela não balança, pelo contrário, ela é nosso pilar de atenção. Nós vamos nos apegamos a ela e falamos, não, eu entendo o que está acontecendo. E tenho convicção, que é a fé, tenho convicção que as coisas são assim pelos desígnios de Deus. Logo, eu vou fazer o meu melhor para me superar, para eu aproveitar essa oportunidade e para eu conseguir evoluir o máximo possível, sempre auxiliando o próximo, sempre tendo empatia pelo próximo. Então, vou aproveitar esse momento para tentar ajudar o máximo o próximo. Então, o recado final é esse, pessoal. Então, como sempre falam, tenham fé, mas tenham uma fé raciocinada e uma fé convicta. Deus, Jesus, os amigos espirituais estão em nosso auxílio, fiquem tranquilos. Quem precisa, está com dificuldade,
uma prece, mentaliza, faz uma prece sincera do coração, mentaliza o Jesus, mentalize Deus, mentalize o Espírito que você tem afinidade, mentalize e peça, que o auxílio vem de imediato. E vai te dar força para você superar, desde que você queira. Não, como nós dissemos no começo, a fé não pode ser passiva. Então, a fé não pode ser passiva, a fé não pode ser cega, e a fé tem que ser raciocinada. E a fé em Deus, que vai ser o nosso suporte, vai ser o nosso pilar, para a gente passar bem por todas as dificuldades da vida, principalmente em momentos igual a esse. Pessoal, era isso. Agradeço aí a todos que estiveram ouvindo, pela paciência, né? Espero que possa ter ajudado apenas um pouquinho a fortalecer a fé de cada um, certo? Que cada um possa estar com aquela fé um pouco mais firme e ela um pouco mais convicta, tá? E também que isso possa ajudar a entender melhor todo esse momento que nós estamos passando, tá bom? Uma boa noite a todos, que todos possam agora estar tendo o auxílio da espiritualidade, cada um do seu lar, sua família, né? Possa estar receber bons fluidos. E com a paz de Deus, nós encerramos a palestra de hoje. Uma boa noite a todos.